O Apache escravo encontra uma mulher estéril que amamenta seu filho e muda seu destino. No coração rude de Minas Gerais, onde o sol castiga a terra seca e a esperança teima em se esconder, Mateus caminhava entre sombras pesadas. Jovem fazendeiro, com mãos calejadas pela lida diária e o coração rasgado pela tragédia mais cruel, a morte da sua esposa no parto. O choro frágil do recém-nascido era um lamento vivo que rasgava a noite. Ele, sozinho, encarando o vazio que a dor escancarou, a pobreza apertava o peito, cada grão de milho parecia dinheiro jogado fora, pois não havia como alimentar aquela criatura indefesa. O sol ainda mal havia nascido quando Mateus ouviu falar de Clara, a mulher que ninguém esperava. Diziam que ela era estéril, condenada, há muito tempo desacreditada pelas promessas de vida que nunca vieram. Mas o mistério era grande. Clara amamentava um filho que não era seu. Alimentava aquele bebê como se sua alma desse vazão ao impossível. Corajoso e desesperado. O bebê nos braços, sugando o leite que sua própria mãe negara para ele, encarnando a impossibilidade dos seus corpos num só sopro de vida. Aos olhos de Mateus, era um presente divino, ou uma estranha maldição. A notícia se espalhou feito fogo, murmúrios agressivos correndo pelas ruas de pedra. Como pode? Mulher estéril alimentando filho alheio? Isso é abominação. Será pacto com o diabo? A revolta dos vizinhos crescia, retirando de Mateus a última gota de paz. Mas a verdade que ele sentia ao olhar o bebê não se cabia em julgamentos. Clara, com olhos fundos e mãos firmes, parecia fazer magia, dando o que nunca foi dado a ela. Mas a dor estava longe de acabar. O marido de Clara, homem rijo, de punho fechado e olhar sombrio, sentiu com veneno aquela ligação estranha. Exigiu que ela escolhesse. Ou eu ou essa loucura, gritou, certo de que podia arrancar o coração que batia em falso. O silêncio pesado do sertão nunca pareceu tão sufocante. Clara apertava o peito, os dedos tremiam, e ela sabia. Aquela decisão rasgaria sua existência. Mesmo diante da ira, a conexão entre eles só crescia. Mateus, com seus olhos ardidos pela culpa e pela necessidade, e Clara, desafiando a si mesma e o destino, encontravam nos sorrisos silenciosos do menino motivos para resistir. A comunidade observava, hostil, desconfiada, esperando o escândalo desabar como trovão. Então, como um raio que corta o céu antes da tempestade, Clara descobriu que estava grávida. Um segredo obscuro, um mistério que só acrescentava fogo no caldeirão de conflitos. Como poderia ela lidar com essa nova vida? Uma criança cuja origem a todos questionaria. Um enigma que ameaçava estilhaçar tudo o que elas tentavam construir. O futuro se tornou uma sombra inquieta, um labirinto onde medo e esperança se entrelaçavam num mesmo passo. Mateus e Clara, cada um carregando seus segredos e cicatrizes, olhavam para além do horizonte escuro, tentando encontrar luz numa estrada que parecia pura noite. Mas o que viria a seguir? Quais tormentas ainda os aguardavam? O mistério pairava no ar. E só o tempo diria se a força dos afetos seria capaz de vencer o julgamento implacável da vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mateus e Clara, envoltos em um silêncio carregado de dúvidas, olhavam para o horizonte, onde as sombras da manhã pareciam se fundir com as nuvens de tempestade. O medo e a esperança dançavam em seus corações, enquanto a revelação da gravidez de Clara pairava como uma espada sobre suas cabeças. Contudo, uma reviravolta ainda não revelada aguardava para sacudir suas vidas. Naquela manhã, a poeira seca batia contra o chão da pequena cidade,
como um aviso sombrio para o que estava prestes a se desencadear. Famílias saíam de suas casas, murmurando e sussurrando, seu olhar desconfiado cravado em Clara, que caminhava nervosa até a feira da cidade. O bebê nos braços e a nova vida já batendo em seu ventre. Ela sentia o peso de todos aqueles olhares, a pressão dos julgamentos, mas a necessidade de algo. Você não sabe de quem está se aproximando, berrou uma mulher de cabelos grisalhos, enquanto sua voz ecoava pela feira. A palavra Clara soava como uma maldição entre as gentes. O que ela sabia que os outros não? O clamor da multidão se silenciou, olhos arregalados esperando a resposta. Clara parou, a respiração acelerada, o coração pulsando no pescoço. O que você quer dizer? A mulher olhou em volta, como se temesse os ouvidos invisíveis que podiam escutar. Ela se aproximou, baixando a voz. Eu sei que o marido dela está envolvido com coisas sinistras. Lembra do bebê desaparecido da Dona Esmeralda? Que dias depois surgiu de repente com uma mulher esquisita no centro. Dizem que o mesmo homem que causou a dor de Clara poderia ter algo a ver com isso também. As palavras a atingiram como uma pancada. O bebê de Clara, uma vida preciosa, poderia estar atada a um quebra-cabeça muito maior. O rosto da mulher refletia uma mistura de pena e alerta enquanto ela sussurrava: a verdade pode ser uma sombra maligna. Mateus, que se aproximava, ouviu a última parte e seu coração estremeceu. Que verdades sombrias poderiam estar escondidas sob a superfície desse pequeno universo? Sentia seu estômago revirar, uma tempestade de emoções prestes a explodir. A conexão com Clara estava mais ameaçada do que nunca. O olhar de desconfiança da comunidade se tornava cada vez mais opressivo. Clara olhou para Mateus. O que isso quer dizer? O que você sabe? Sua voz tremia, e a incerteza se entrelaçava com seu desespero. O calor do momento parecia sufocante, enquanto o murmúrio da multidão crescia. A pressão social estava prestes a romper com o frágil equilíbrio que tentavam sustentar. Mateus puxou Clara para mais perto, o semblante preocupado. Não sei, mas a verdade é mais cruel do que imagina. Há segredos que nunca deveriam ser revelados. E se tudo isso se confirmar, não haverá como escapar do passado. Antes que pudessem assimilar as palavras, um barulho ensurdecedor sacudiu o mercado. Um grito eclodiu do fundo da multidão. Clara e Mateus se voltaram. O que poderia ser? Naquela fração de segundo, o tempo pareceu parar. Uma figura familiar apareceu, a pele pálida e os olhos sombrios de um homem que não viam há anos. O marido de Clara. Ele portava um peso grave em suas mãos. O desespero brotou na mente de Mateus. Por que ele estava ali? Ele não devia estar a quilômetros de distância. O que aquele homem conhecia que podia mudar tudo? O silêncio substancial era palpável, e Clara sentiu o coração afundar. As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, revelando um jogo muito mais complicado do que imaginavam. E aquela figura, com seu semblante sombrio e intenso, mantinha um segredo que poderia destruir tudo. As perguntas se acumulavam como chuva prestes a transbordar. O que aquele homem tinha a dizer? Qual era o verdadeiro passado de Clara? E que sombras poderiam ressurgir daquela conversa fatídica? O horizonte, uma vez resplendoroso de possibilidades, agora parecia uma prisão de incertezas. Mateus e Clara, com o olhar fixo na figura que surgia da multidão, sentiram a tensão se elevar como um vapor espesso. O marido de Clara, Antoninho, avançava com passos pesados, a expressão carregada de um peso esmagador. Os murmúrios se intensificaram, rostos se viraram com curiosidade, e a atmosfera pulsava de expectativa. Clara, o que você está fazendo aqui? Gritou Antoninho, o olhar feroz. O bebê nos braços de Clara parecia pequeno e vulnerável diante da tempestade que se formava. A multidão respirava como um só ser, sedenta por um espetáculo. Ela sentiu um nó na garganta. Antoninho, eu... As palavras falharam, e os olhares críticos tornavam a pressão quase insuportável. O silêncio ensurdecedor parecia ridicularizar sua hesitação.
Você não entende. Essa loucura vai acabar, ele vociferou, como se houvesse a necessidade de que todos testemunhassem o confronto. O dedo indicador apontava para Mateus, como se o jovem fosse a fonte de todos os seus males. Você está se envolvendo com uma mulher que não deveria. Olha para o que causa. O coração de Mateus despencou dentro de seu peito. Ele sempre soube que a presença de Antoninho era uma possibilidade, mas a certeza do desespero o atingiu como um soco. Antoninho, eu só estou tentando ajudar. O bebê precisa. Cale-se. Antoninho cortou, seu tom feroz ecoando entre as barracas de palha da feira. Ajuda? Você despreza a condição de minha mulher, apenas para confortar sua própria dor. Os rostos na multidão se tornaram máscaras de julgamentos. Ninguém poderia imaginar a profundidade da ligação entre Mateus e Clara, nem como a dor os unira em um acordo frágil. Mas agora, tudo se desmoronava, as esperanças do amor resistindo a cada palavra afiada. E então, como se o destino decidisse intervir numa dança cruel, um grito irrompeu da infantaria das vozes. Olhem, o bebê! Uma mulher da multidão gritou com convicção, apontando para o menino após Clara, que começava a se contorcer nos braços da mãe. O que antes era um choro delicado, virou um alarido ensurdecedor. Todos se voltaram para o pequeno, e um horror inexplicável tomou conta do ar. O bebê se retorcia como se estivesse em agonia. As feições distorcidas, como se capturassem a dor do mundo. O mundo pareceu girar ao redor de Mateus e Clara. O bebê! O que estava acontecendo? O espírito parecia querer escapar daquele corpo pequeno e indefeso, e cada olhar que se voltava para Clara carregava o peso do horror. Ela se sentiu desvanecer para além dos limites da razão. Clara! A voz de Antoninho agora tinha uma lufada de preocupação, mas também de desespero. O que você fez? A expressão de Clara se transformou. A revelação estava à espreita, e ela não tinha mais como manter os segredos que a feriam. Eu não fiz nada, não sei o que acontece. Mas as palavras pareciam vãs, já que todos a olhavam com uma mistura de dúvida e repugnância. Esse bebê não é meu. Bradou Antoninho, a voz ressoando abruptamente. Você não pode carregar sua traição, Clara. O que fizemos juntos foi apenas um fardo para você. A multidão estremeceu e os olhos se arregalaram. A revelação era um relâmpago no céu escuro, um estilhaço profundo na narrativa que havia unido aquelas almas. Ninguém poderia prever que aquele laço de amor e dor se aposentaria em um mar de tragédias. Clara, a mulher estéril que desafiara a fatalidade, agora tornava-se um enigma ainda maior para todos. Mateus olhou para Clara, olhos cravados. O que está acontecendo, Clara? O que você escondeu de mim? A tensão era palpável, como um fio prestes a romper. O bebê, em meio à confusão, tornava-se a chave de um mistério cuja gravidade ameaçava consumir todos eles. E então, uma mão saiu da multidão. Um gesto inesperado que despertou o horror. Alguém se aproximou e a voz carregava a certeza. Eu sou a verdadeira mãe daquele menino. O mundo ao redor deles girou de loucura, e as bases da realidade se desvaneceram. O que todos acreditavam estar ligado estava prestes a desmoronar. E a verdade inexorável poderia ser mais devastadora do que o pesadelo que se formava em torno deles. Clara ficou paralisada, a frase da mulher reverberando em sua mente como um eco horrendo. Eu sou a verdadeira mãe daquele menino. As palavras explodiam no ar como pólvora, incendiando a atmosfera tensa da feira. O olhar de Clara se arregalou, e o mundo à sua volta foi arrastado para um turbilhão de incertezas. A mulher que declarava ser a mãe, uma figura de traços desgastados e cabelos desgrenhados, avançou, os olhos transbordando de uma dor que Clara nunca... O tom de voz, envolto em desespero e possessão, estremecia. Os murmúrios da multidão tornaram-se gritos de incredulidade, sussurros de ódio misturados com lástima. Mateus se virou para Clara, o rosto pálido e as mãos trêmulas. Clara, o que está acontecendo? Suas palavras saíram como um sussurro tenso. Eu não sabia. A voz dela mal conseguiu sair, sufocada pelo choque. O bebê em seus braços se contorcia.
aparentemente sentindo a agitação no ar, como se pressentisse a tempestade que se avizinhava. Eu sou Maria, continuou a mulher, indomável. E aquele é o meu filho. Ele foi levado de mim. Você não pode ficar com ele. Uma onda de desespero, quase palpável, corria entre os que observavam a cena. Todos se contorciam entre a curiosidade e a repulsa. O cenário parecia mais um espetáculo de tragédia do que apenas uma disputa familiar. Clara estava presa em um turbilhão. Como podia acreditar que o bebê que até então considerara seu mundo, uma faísca de esperança, pudesse ser filho de outra mulher? As dúvidas afloravam como espinhos, e sua mente se tornava um campo de batalha entre o amor e a verdade obscura. Antoninho, ainda a alguns passos de distância, parecia ter encontrado seu novo propósito. Veja, olhem, a provação dela foi descoberta. Agora todos conhecem sua verdadeira face. Sua voz, cheia de veneno, reverberou entre a multidão. Você teve seus pecados, Clara, e agora a verdade veio à tona. Um grito irrompeu entre os rostos estranhos. Ela mentiu. O bebê não é dela. O clamor foi um golpe, engolindo Clara como um tsunami. As palavras se tornavam facas afiadas, cravando-se em seu coração. Mateus segurou o braço de Clara, a preocupação desenhada em seu olhar. Fique calma, por favor. Precisamos falar. Mas a pressão da multidão era opressiva e ninguém dava ouvidos. As pessoas estavam sedentas por sangue. Ele pertence a mim, gritou Maria, a paixão em seus olhos transformada em indignação. Este é o meu filho que você tomou, a única coisa que me resta. Você não pode afastar meu sangue. Não é verdade, gritou Clara, mas a ausência de convicção em sua voz atraiu. Ela olhou para o bebê e o medo começou a brotar como uma erva daninha. E se fosse verdade? E se na profundidade de sua dor ela tivesse roubado algo que nunca lhe pertenceu? Mateus, percebendo a incredulidade nos rostos dos presentes, decidiu intervir. Acalmem-se. Vamos resolver isso. Mas enquanto tentava acalmar a situação, uma sombra passou sobre o rosto de Clara e a mão dela escorregou do braço do jovem. Ela olhou para o homem que provocara os rumores perigosos. Antoninho. Ele tinha uma expressão que tocava em algo profundamente inquietante. Este é o fim da linha, Clara. O que mais você esconde de mim? Antoninho revelou, a voz carregada com um peso de traição. Você fez isso. Sabia que aquela criança poderia pertencer aos outros, e mesmo assim se lançou em seus braços? Você não é quem diz ser. Uma sensação de choque se espalhou pela multidão. Clara mal podia respirar. Seu mundo estava desmoronando em desespero. O passado dela, aqueles anos que compartilhara com Antoninho, voltavam como uma tempestade. Maria, percebendo a confusão crescente, saltou na frente. Você não a conhece, não sabe os sacrifícios que ela fez. As lágrimas caíam, e o desespero de todas elas era palpável. E então, como um raio cortando o céu antes da tempestade, um estrondo. Uma explosão de luz surgiu do céu, trazendo o caos para a feira. A poeira lançou sombras sobre rostos atônitos, e a multidão se dispersou em pânico. O chão tremeu, e um grito singular ecoou. Um grande tronco de árvore, caindo em um estrondo ensurdecedor, cortou a cena. Clara percebeu que a vida não lhe era dada. Tudo poderia desmoronar ao seu redor. O bebê em seus braços começou a chorar, mas não era apenas pelo medo. Parecia ressoar com a agitação da sua própria alma. Todos olharam ao redor, esquecidos da situação e imersos no medo do que aquela calamidade poderia significar. E em meio ao clamor e à incerteza, Clara viu Antoninho. Olhares trocados foram como uma fraqueza sem precedentes. Uma verdade obscura, uma nova revelação poderia ressurgir com a queda daquela árvore. Assim, entre confusão e o eco das vozes carregadas de segredos, uma sombra se aproximou na forma de um novo enigma. Quem realmente era Clara? E o que o passado escondia que poderia fazer tudo desmoronar novamente?
O estrondo da árvore caída ainda ecoava nas mentes de todos, cortando o ar pesado da praça. A poeira assentou-se lentamente, como um véu sobre o choque que se espalhava entre os presentes. Clara e Mateus, ainda paralisados, trocaram olhares repletos de pavor e questionamento. O que mais poderia abalar aquele dia já tão doutrinado pelo destino? Ele é meu! A voz de Maria ressoou, cheia de desespero. Naquele momento, os ânimos se atiçaram como fogo em palha seca. Os murmúrios se intensificaram. A multidão se aglomerou em um mar de rostos confusos e atentos. O bebê, nos braços trêmulos de Clara, parecia sentir o peso de toda a desordem ao seu redor. Seu choro, antes puro, agora ecoava como uma súplica entre as incertezas dos adultos. Mateus, no entanto, sentia um chamado profundo, uma conexão estranha e urgente que lhe fazia olhar para Clara como se estivesse ali, mas em outra dimensão. O estrondo da árvore não fora o único a estourar naquele dia. No fundo de sua mente, maquinava suspiros de uma verdade nunca revelada. Clara, você precisa me contar. O que você não me disse? Sua voz, carregada de trevos, esboçava um medo que se intensificava a cada instante. O olhar de Clara se perdia em um horizonte distante. Eu não sei como explicar. O desespero em suas palavras se entrelaçava com o som do choro do bebê e com as vozes agudas. A verdade está escondida sob as palhas do passado. Era a voz de Dona Esmeralda, uma figura idosa respeitada na comunidade. Revelações que podem mudar tudo para sempre. Ela se posicionava, um pilar em meio ao tumulto. O que sabe? Gritou Antoninho, o tom desafiador, mas ao mesmo tempo ansioso. Ellen, antecessora de segredos, mantinha informações que poderiam envergar o destino de todos em seu feitiço. Dona Esmeralda caminhou, o olhar determinado e agudo. Conectados por tudo o que perderam. Todos vocês. Maria, você está aqui. Por que busca pelo seu filho só agora? A resposta se formou lentamente, como uma nuvem escura se densificando até se tornar tempestade. Por quê? A verdade é que ele foi levado. E não apenas isso. Ele é a extensão de uma linhagem, um fruto de maldições, e Clara, por união de sangue, tem mais poder sobre ele do que você imagina. As palavras, como um tiro de um arco, reverberaram na mente de Clara e Mateus. O que significava a linhagem? O que aqueles laços poderiam implicar para eles, para seus destinos? O bebê que ela segurava, a essência do que uma vez fora sua esperança de vida, agora se tornava um símbolo de uma história mais assombrosa. O que você quer dizer? A dúvida de Mateus era palpável. A noção de Clara ligada a mitos e maldições se transformava em uma sombra ao seu redor. Dona Esmeralda, agora de pé, emanava uma aura de sabedoria inexplicável. Clara, você não apenas abraçou esse menino, você se torna a chave de algo muito maior. A cada caminho que você decidiu percorrer, criou-se um laço entre vocês que pode tanto salvar quanto condenar. E assim, a tempestade que se armava ao redor daquela praça começou a se formar na mente de cada um. O medo de perder o que tinham, a dor do que não conheciam, e tudo o que poderia muito bem ser destruído naquele instante. Clara, então sentiu o peso do olhar da multidão, a árvore caída, a revelação de Maria, a ligação de seu passado. Tudo ondulava. O bebê em seus braços começou a chorar com mais força, como se sentisse o pânico emanando dos adultos à sua volta. Era hora de enfrentar a verdade. E no instante em que Clara decidiu abrir a boca para admitir o que se escondia em seu coração, um novo estrondo atingiu a praça. Não era apenas o medo do passado, era o peso de um fardo imensurável que todos estavam prestes a carregar, para tudo e mudar para sempre. O estrondo da árvore caída ainda ecoava nas mentes de todos, cortando o ar pesado da praça. Clara e Mateus, ainda paralisados, trocaram olhares repletos de pavor e questionamento. O que mais poderia abalar aquele dia já tão carregado de dor? Ele é meu! A voz de Maria ressoou, cheia de desespero. Naquele momento, os ânimos se atiçaram como fogo em palha seca. Os murmúrios se intensificaram,
A multidão se aglomerou em um mar de rostos confusos e atentos. O bebê, nos braços trêmulos de Clara, parecia sentir o peso de toda a desordem ao seu redor. Seu choro, antes puro, agora ecoava como uma súplica entre as incertezas dos adultos. Mateus, no entanto, sentia um chamado profundo, uma conexão estranha e urgente que lhe fazia olhar para Clara como se estivesse ali, mas em outra dimensão. O estrondo da árvore não fora o único a estourar naquele dia. No fundo de sua mente, maquinava suspiros de uma verdade nunca revelada. Clara, você precisa me contar. O que você não me disse? Sua voz, carregada de receio, parecia um eco perdido. O olhar de Clara se perdia em um horizonte distante. Eu não sei como explicar. O desespero em suas palavras se entrelaçava com o som do choro do bebê e com as vozes agudas que a cercavam. A tempestade de emoções se tornava insuportável. E então, no auge daquele caos, algo inesperado ocorreu. Uma figura emergiu da multidão. Uma mulher, a aparência familiar, mas o semblante distorcido por um nervosismo palpável. Parem! Sua voz, entrecortada por ansiedade, através da agitação, fez com que a praça silenciasse lentamente. Todos olharam para ela, curiosos em meio ao tumulto. Quem é você? Antoninho exigiu, o olhar alucinado. O que deseja? A mulher, com os cabelos desgrenhados pelo vento e a pele pálida, parecia ter uma revelação em suas mãos. A multidão a pressionava. Eu sou Ana, disse ela ofegante. A mãe verdadeira do menino. E ali, no centro da praça, onde os olhares se entrechocavam, revelou um colar antigo, seu brilho ofuscando tudo ao redor. Este colar pertenceu à minha família por gerações. Ele é a prova do que digo. As palavras caíram como uma bomba. Cada auditoria na praça foi tomada por murmúrios de choque. Clara ficou paralisada. Seu coração batia como se quisesse escapar do peito. A identidade daquela mulher, a verdade que ela mantinha envolta em sombras, se mostrava como um relâmpago nas nuvens escuras. Isso não pode ser verdade. Clara gritou, o nó na garganta agora um desespero. Como pode você ser a mãe dele? Porque eu sou. Ana insistiu, a voz repleta de dor. Ele foi tirado de mim, e desde então vivi na escuridão. Os laços de sangue não podem ser quebrados. Mateus, atônito, olhou para Clara, buscando respostas. Isso significa que tudo mudou? Que o bebê realmente pertence a ela? Antoninho, agora cinicamente satisfeito, olhou para Clara, como se quisesse provocá-la ainda mais. Assim então, Clara, qual é a verdade? O que mais você escondeu? Um silêncio angustiante se apossou da praça. Todos os olhares se voltaram para Clara, a mulher que, em meio ao luto e à dor, abraçara um destino que agora parecia ruir como um castelo de cartas. O bebê, em seus braços, sentia a tremenda pressão que rondava. Ana, no entanto, não se intimidava. Eu não vim apenas para reivindicar meu filho. Eu vim advertir. Há forças além de nós que nos observam. Meu filho é parte de uma maior teia, e sua adoção significa que você pode estar em perigo. A revelação provocou murmúrios atordoados. O que se escondia por trás daquela frase? O que significava estar em perigo? O jogo de forças, agora bem mais complexo, tornava-se uma tapeçaria de medo e incerteza. E assim, com um último resplendor de raiva e dor, Clara olhou para o bebê e, em um ato de coragem ou desespero, as emoções se misturavam em volúpia, respondeu: se as verdades devem ser ditas, então que sejam ditas. Eu não sou apenas uma mulher que perdeu seu filho. Eu sou a chave para algo ainda maior. As reações foram rápidas, eletrizantes. O murmúrio na multidão voltou a crescer vertiginosamente como um tsunami. O que mais Clara tinha a revelar? Estava ela pronta para enfrentar a própria verdade? O bebê entre suas mãos, o símbolo de tudo isso, poderia ser o último fio a puxar a cortina que cobria os segredos mais obscuros.
Já era tempo desse mistério ser revelado. E assim, enquanto o sol começava a se esconder no horizonte, Clara sentiu que a hora da verdade se aproximava. Mas a que preço? Clara, então, sentiu o peso do olhar da multidão. A árvore caída, a revelação de Maria, a ligação de seu passado. Tudo ondulava. O bebê em seus braços começou a chorar com mais força, como se sentisse o pânico emanando dos adultos à sua volta. Era hora de enfrentar a verdade. Se as verdades devem ser ditas, então que sejam ditas. Eu não sou apenas uma mulher que perdeu seu filho. Eu sou a chave para algo ainda maior. As palavras escaparam de seus lábios como se carregassem o peso de uma montanha. A multidão estremeceu, os olhares agora fulminantes. O que Clara estava prestes a revelar? O que ela guardava em seu coração? A tensão no ar era palpável, como se a própria atmosfera estivesse carregada de eletricidade. O silêncio era sepulcral, e cada respiração parecia sincronizada em uma dança de expectativa. No entanto, antes que Clara pudesse falar, um grito cortou o ar. Era Maria, a verdadeira mãe do menino, que agora parecia um espírito atormentado. Você não fará nada que destrua meu filho novamente. Ela se lançou na direção de Clara, o desespero e a fúria em seus olhos. O bebê, percebendo o conflito, começou a chorar ainda mais, e toda a cena parecia mergulhar em uma espiral de caos. Mateus, instintivamente, moveu-se para proteger Clara. Maria, não! Isso não levará a lugar nenhum! Sua voz transparecia um misto de preocupação e raiva. Alma inabalável, Antoninho aproximou-se da cena, como um lobo sedento por oportunidades, seu olhar brilhando como aço. Chega de mentiras. Clara, devemos encarar o que realmente está em jogo. A vida de todos nós depende disso. Ele erguia a voz como se estivesse por trás de um altar, esperançoso de que a verdade pudesse cortar as cordas que os aprisionavam. Dona Esmeralda olhou profundamente nos olhos de Clara, como se tentasse decifrar os ladrilhos de sua alma. A verdade sempre aparece, mesmo nas sombras mais escuras, menina. Não tema revelá-la. E então, como um trovão remetendo ao céu, um barulho estrondoso fez todos se calarem e olharem para cima. Uma enorme nuvem de poeira levantou-se na praça, e uma manada de cabras, soltas e selvagens, descontroladamente invadiram a feira. A multidão se dispersou em pânico, gritos e correria varreram o lugar. Mas no furor, uma figura apareceu entre a turba. Era a avó de Clara, Ana, uma mulher de anciã que muitos acreditavam estar mergulhada em seu silêncio, mas que naquela hora irradiava uma energia inquietante. A verdade sempre encontra seu caminho. É tempo de enfrentar o legado da nossa família, Clara. Sua voz, merecedora de reverência, ecoou acima do tumulto. Clara, atordoada, olhou para a avó, que de alguma forma parecia estar ligada a tudo. O que você sabe? Sua voz estava entrecortada pela tempestade de emoções. Eu sei mais do que você imagina, disse Ana, com um olhar carregado de mistérios e segredos. Você não é apenas uma mulher comum, Clara. Você é herdeira de um dom ancestral e a responsabilidade sobre a linhagem que você mesmo invocou. Suas palavras jogaram mais lenha na fogueira do caos, gerando murmúrios e olhares furtivos entre os presentes. A repentina revelação rasgou a atmosfera como fogo ardente. Mateus sentiu um nó se formar em seu peito. O que essas palavras poderiam significar para Clara? Ele começou a ver sombras de um passado que não entendia. As cabras, incontroláveis, derrubaram barracas, e a cena se tornava uma insanidade pandêmica. Mas Clara, mesmo no meio do furor, sentiu uma calma nas palavras de sua avó. O que você quer dizer, vovó? O que eu invocarei? Os laços de sangue são poderosos. Você pode trazer à tona verdades esquecidas, mas também pode desencadear horrores que ninguém está pronto para enfrentar. Ana balançou a cabeça, as feições evidenciando a sabedoria de uma vida inteira. Clara, absorvendo o peso da nova realidade, olhou profundamente para a avó. Sua vida havia tomado um rumo que ela nunca poderia prever. Se sou essa herdeira,
O que sei eu sobre esse dom? O medo em sua voz foi claro, tangível. E assim, enquanto a multidão se dispersava em caos e a poeira começava a assentar, a verdadeira batalha começava a ferver dentro de Clara. Olhou uma última vez para o bebê em seus braços, sentindo a força daquela conexão diminuir. Trondos de revelações iam e vinham, mas o que a vida podia ter reservado para ela naquele novo entendimento? Os sussurros da verdade estavam prestes a ser revelados, mas a que custo? As sombras do passado começavam a ressoar, prometendo segredos que poderiam não apenas mudar suas vidas, mas também o destino de todos ao seu redor. A tensão se acumulava outra vez, e o desconhecido se aproximava como uma tempestade. Que verdades estavam prestes a emergir? O futuro de Clara parecia envolto em mistérios e sombras, insistentemente aguardando para serem desvendados. Clara, então, sentiu o peso do olhar da multidão. A árvore caída, a revelação de Maria, a ligação de seu passado, tudo ondulava. O bebê em seus braços começou a chorar com mais força, como se sentisse o pânico emanando dos adultos à sua volta. Era hora de enfrentar a verdade. Se as verdades devem ser ditas, então que sejam ditas. Eu não sou apenas uma mulher que perdeu seu filho. Eu sou a chave para algo ainda maior. As palavras escaparam de seus lábios como se carregassem o peso de uma montanha. Mas antes que Clara pudesse prosseguir, um forte estrondo interrompeu a tensão. Uma tremenda sombra passou por cima da praça. Os olhares da multidão se elevaram em uníssono. Um caçador de tempestades, sussurrado em suas mentes, de repente tornou-se real. Um relâmpago cortou o céu, seguido de uma chuva torrencial, que irrompeu sem aviso e alagou o chão. A água rapidamente se espalhou, levando as pessoas a gritarem e se dispersarem. Clara era Dona Esmeralda envolta em um manto que balançava com o vento. Seus olhos, sempre tão calmos, agora refletiam um esboço de desespero. A tempestade traz revelações. É hora de encarar o que temíamos. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta, as palavras da avó reverberando em sua mente. A verdade libertadora e aterrorizante poderia estar prestes a se revelar. O que você sabe, vovó? O que está acontecendo? Dona Esmeralda não deixou de olhar para a multidão dispersa. Aqui não é apenas sobre maternidade. A linhagem a qual você pertence não é comum. É carregada de magia e maldições. Os olhos da comunidade estavam fixos, como se esperassem o próximo ato de um drama já aparente. E Clara sentiu que uma cortina se desdobrava, revelando verdades que estavam além da imaginação. Você não é quem imagina ser, Clara, gritou Maria, agora apinhada por desespero. A linhagem está predestinada, e você foi escolhida para muito mais. Não estamos aqui à toa, mas presa em um destino que não controla. Um silêncio pesado emudecera a praça, interrompido apenas pelo som das águas que escorriam pela terra. O olhar de Clara se obscureceu com a revelação iminente, e sua mente oscilava entre a dúvida e a incredulidade. O que isso significa? E no centro da confusão, como um relâmpago abrindo caminho em sua mente, uma sombra se desenhou em direção a ela. Nessa confusão de água e luz, a figura do marido de Clara, Antoninho, tornou-se uma silhueta indistinta. Ele se aproximou com um semblante alterado, o olhar incrédulo, sua voz ecoando uma suposta possessão. Você precisa parar, Clara. Conhece o preço. E com um movimento brusco, Antoninho puxou um objeto do bolso. O antigo colar que reluzia enquanto girava em suas mãos. Olhe, o mesmo símbolo que tantos antes de mim usaram para trancar e proteger. É a origem de sua maldição. A multidão, novamente hipnotizada, preparava-se para mais um alvoroço de revelações. Clara ficou paralisada, seu coração palpitando em um ritmo frenético. Antoninho não era apenas um homem atormentado pela desgraça de sua esposa e a dor do passado. Havia algo muito mais sombrio em sua origem. O medo começou a crescer, enraizado no que as palavras de Antoninho insinuavam.
Você não sabe o que está fazendo, Clara. Romper as correntes agora poderia trazer uma catástrofe. Sua voz, embora firme, tinha uma fragilidade oculta, um apelo silencioso por compreensão. Então, com um grito quase animalesco, Maria interrompeu. Você não pode, Clara. A verdade pode ser mais destrutiva do que qualquer mentira. Se você decidir prosseguir, muitos sofrerão. Eu mesma sou parte disso. Clara olhou para o rosto angustiado de Maria e, em um instante de epifania, entendeu que cada revelação poderia trazer consequências devastadoras. O bebê em seus braços chorava intensamente, como se já sentisse o peso da destruição que estava prestes a acontecer. O que você está tentando dizer? Clara sussurrou, a ansiedade sufocando sua voz. Qual é o verdadeiro poder que se esconde por trás desta linhagem? Mas isso por si só não poderia responder, pois o céu, agora sombrio e pesadão, e as águas ao redor tornaram-se meras metáforas da tempestade que se aproximava, um furor que não poderia ser contido. E a vida, em todos os seus emaranhados, se preparava para mudar de forma irreversível. As revelações começaram a surgir, mas seu impacto se tornava maior a cada segundo. Qual a verdade que conectava todos eles? Que destino aguardava a cada um? Até que ponto Clara e a linhagem dela poderiam influenciar o rumo de suas vidas e de todos ao redor? Cada coração pulsava uma premonição, uma esperança amarga enquanto a tempestade se desdobrava, prestes a revelar o que se escondia nas sombras do passado. Clara, em meio ao turbilhão de emoções, sentia-se como se estivesse à beira de um abismo. A revelação de Dona Esmeralda reverberava em sua mente, cheia de segredos e promessas de um destino que esquecia. A multidão a observava, seus olhares famintos por respostas que clamavam da jovem mulher. O choro do bebê aumentava como um eco de suas angústias. Se sou a chave para algo maior, murmurou Clara, então o que sou eu de verdade? As palavras saíram quase como um lamento. A tempestade rugia no horizonte, um sinal do tumulto que se formava no interior de seu ser. Antoninho, seu marido, agora emanava uma energia sombria, uma presença que mais parecia uma sombra do que um homem. Ele segurava o colar, a luz da tempestade refletindo-se em sua superfície. Você não entende, Clara. O que está em jogo é maior do que nós. Sua voz estava embargada, desesperada, como se o peso da verdade o tivesse engolido. Nesse instante, uma explosão de energia percorreu a praça, e com ela, a atmosfera pesada pareceu se romper. Um clarão ofuscante iluminou o céu e, com ele, o que parecia ser uma lufada de vento quente. Era como se a própria natureza tivesse decidido intervir naqueles momentos críticos. O céu se iluminou em um tom feroz, e então, inesperadamente, um estrondo ensurdecedor se fez ouvir. Os olhares se voltaram para o local de origem. No centro da multidão, uma mulher avançava, seu semblante pálido e uma súplica emanando de seus olhos. Sou eu, a verdadeira mãe, ela gritou, sua voz ressoando com as promessas de malignidade. Clara mal teve tempo de processar a gravidade da situação quando um tremor sutil começou a sacudir a terra sob seus pés. O piso de pedra, que até então parecia tão firme, agora era um mar de insegurança. Todos estavam paralisados, os olhares fixos na mulher que se revelou. Eu sou Teresa, ela proferiu, as palavras saindo de sua boca como veneno. A verdade que vocês todos tentam esconder. O murmúrio da multidão cresceu como um sussurro de ventos temerosos, cada um se perguntando o que aquelas palavras significavam. A linhagem de Clara corre em minhas veias, e meu filho, sim, meu filho também é dele. O tom de Teresa ficou mais intenso, uma tempestade se formando dentro de sua voz. Nesse momento, a atmosfera pareceu se eletrificar. As palavras atravessaram o ar como uma flecha afiada, cravando-se nos corações presentes. O mundo de Clara, já erguido sobre uma fundação de incertezas, agora enfrentava um abalo sísmico. O que está acontecendo? Clara sussurrou. Você é parente? O que a sua própria carne e sangue não era suficiente.
Teresa avançou, e mesmo em seu estado de desespero, Clara não pôde deixar de notar a semelhança que ambas compartilhavam, traços familiares que despertavam lembranças perdidas. Sim, sou sua irmã, Teresa gritou, e com isso todas as barreiras de confiança e amor entre elas desmoronaram. O choro do bebê se transformou em um grito de terror, como se a verdade estivesse atravessando sua frágil existência. O silêncio tomou conta da praça, cada rosto marcado pela incredulidade. Mateus, ainda próximo a Clara, observava com horror. Como pode isso ser verdade? Sua voz era um fio de desespero. Porque, Clara, nosso passado é mais sombrio do que você imagina. A resposta de Teresa, carregada de dor e mágoa, ressonou no ar. A culpa de quem nós somos não se resume a um só ato. As maldições não se limitam aos corpos, mas à alma. As cabeças começaram a girar, cada um na praça tentando compreender o alcance da revelação. O peso dessa verdade nova pesava completamente sobre Clara. Sua vida, que tinha se apoiado em memórias de amor e dor, agora era um labirinto de traições e segredos. Mas então, no clímax do desespero, o chão sob seus pés começou a rachar, faíscas de luz surgindo de fissuras abertas. E assim, em um ato de desespero, e sem saber o que mais poderia ser destruído, Clara levantou as mãos e gritou: "Parem! Não podemos deixar que essas sombras destruam o que nos resta." E antes que qualquer um pudesse reagir, uma onda de força, não se sabia de onde viera, percorreu o grupo. Uma luz envolveu Clara e Teresa ao mesmo tempo, fundindo seus destinos, como se a verdade que haviam buscado agora se tornasse um só corpo. O que estava prestes a acontecer? Que novos segredos estavam prestes a ser revelados? Enquanto a terra tremia sob seus pés, Clara percebeu que as amarras do passado não eram apenas correntes. Elas traziam consigo um poder que poderiam transformar suas vidas de uma vez por todas. E assim, as perguntas fervilhavam sobre quem realmente eram, sobre quem realmente pertenciam. Clara, entrelaçada nas dobras tumultuadas da verdade, erguia seu olhar perdido em meio ao caos que agora dominava a praça. O clarão invisível unia não apenas destinos, mas desvendava legados. As vozes da multidão eram um eco distante, suas percepções turvadas pela tempestade que se desenrolava na realidade. Com o bebê ainda em suas mãos, ela sentia o choro frágil pulsar como um tambor em seu peito. Maria e Teresa, figuras de sua história, outras faces de um mesmo destino, estavam ali, confrontando-a. As sombras de algum passado esquecido se contorciam. E Clara tinha a sensação de que suas raízes, antes firmes, estavam se desfazendo sob a força. O que você não sabia, Clara, é que a verdade pode ser também a chave da libertação. Ele falava com a firmeza de quem soubesse mais do que deixava transparecer. Juntas possam redirecionar seus destinos. A reação da multidão, um amálgama de búzios de dread e sussurros de esperança, moldava a tensão que se acumulava no ar. Mas Clara percebeu que seu coração pulsava em sintonia com aqueles que a cercavam. O bebê, com os olhos brilhantes e desesperados, ficava como espelho de suas próprias ansiedades. Nós devemos encarar isso não como inimigas, mas como partes de um todo. O grito de Clara ressoou, poderoso, frágil e ao mesmo tempo solidário. Maria e Teresa a encaravam, com lágrimas no olhar, como se aquela jovem mulher, em sua coragem, trazesse consigo um facho de luz. E enquanto Clara falava, a tempestade que antes era um símbolo de medo, agora revelava-se uma ponte para a cura. Não lutamos umas contra as outras, mas por um futuro. A linhagem que nos une não precisa ser uma maldição. E nesse momento, a terra sob os pés de Clara parou de tremer. Um silêncio profundo tomou conta da praça. Teresa e Maria, olhando uma para a outra, como se reconhecessem o que restou de amor ainda na crença de um futuro. Foi ali que, como um sopro de esperança, se ergueu uma ideia, um pacto entre irmãs que já correram em direções opostas.
Juntas, podemos reverter o que foi perdido, curar o que está ferido, gritou Teresa, e os olhos da multidão refletiram a convicção. Clara percebeu que havia um caminho a ser traçado, a energia nascia, e a força da verdade gritava dos porões do passado. O caos que antes parecia distante, agora se estabilizava. Olhos se encontraram enquanto braços se abriam, e assim, entrelaçados pelo destino, Clara, Maria e Teresa se uniram. Podiam não conhecer todas as respostas, mas eram antes de tudo uma família, e a força do amor genuíno ressoava como um canto através da tempestade. Enquanto o sol começava a se pôr, um arco-íris despontava no horizonte. A natureza estava aplaudindo a reconexão. E ao firmarem essa nova jornada, Clara sentiu um calor invadir seu ser. Vamos juntas descobrir a verdade do que realmente somos. E assim se despedia de um passado tumultuado e doloroso, abraçando um futuro repleto de possibilidades. Clara lançou o último olhar para a multidão, cujos rostos agora se tornavam conhecidos e calorosos, e percebeu que a vida seria forjada através do ato mais simples. Sorrindo, já imaginava o que havia por vir. Sabia que um novo começo se anunciava e a história não terminara. Ao contrário, apenas desabrochara. Mas o que o futuro reservava? As incertezas permaneciam nas brumas à frente, envoltas em novos mistérios a serem descobertos. E agora, querido leitor, este é o momento de você fazer parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e dar suporte ao nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho desta trama intrigante. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs podem entender a importância de apoiar o canal com essas ações.